Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui convosco, neste sítio espetacular. Eu sou de Lisboa e nunca tinha vindo à Estufa Fria, portanto, isto é absolutamente inacreditável. Cumprimentar a doutora Sílvia, a última vez que estivemos juntos foi em Porto Santo, precisamente para refletir um bocadinho sobre a questão do valor da enfermagem e pedir-vos desculpa por ter chegado atrasado, mas eu estava numa outra conferência em Almada, que terminou às 11h30 e, portanto, houve aqui um jogo de cintura que muito agradeço para conseguirmos conciliar aqui. Eu não sou enfermeiro, sou economista, portanto diria há uns anos que me sentiria como um peixe fora d'água, mas como já não é a primeira vez que falamos e que refletimos em conjunto, sinto-me cada vez mais em casa, permitam-me dizê-lo. E, portanto, queria refletir convosco um bocadinho sobre o valor da enfermagem, o valor das intervenções dos enfermeiros no sistema de saúde e, defeito de profissão, focar-me mais naquilo que é o valor económico, o valor financeiro, não obstante ser uma visão muito redutora daquilo que é o valor da enfermagem como um todo. E, portanto, este é o meu primeiro disclaimer. Portanto, claro que o valor da enfermagem extravasa claramente a dimensão financeira, a dimensão económica, mas a dimensão financeira, a dimensão económica também tem a sua relevância naquilo que é a valorização dos enfermeiros e naquilo que é o sentirem-se valorizados pelo sistema de saúde no qual são integrados. E pronto, a apresentação da doutora Sílvia, eu só tive a oportunidade de ver agora esta parte final, mas é brilhante como sempre. Eu vou ser um bocadinho mais aborrecido, vou trazer uns gráficos e uns números, é defeito de profissão, mas, portanto, vamos focar aqui na questão mais económica. E trouxe aqui esta reportagem da TSF, já tem uns anos, porque na altura da pandemia, não sei se recordam, houve um enfermeiro português que tratou do primeiro-ministro britânico na unidade de cuidados intensivos, que depois levou o nosso Presidente da República a dizer que os nossos enfermeiros são os melhores do mundo, e, portanto, há muito esta noção pública de que o valor da enfermagem existe, é real, é palpável e que todos nós sabemos que os enfermeiros têm muito valor. Mas eu gostava de fazer a pergunta ao contrário, que é, até que ponto é que cada um dos enfermeiros que está aqui hoje se sente totalmente valorizado naquilo que é a totalidade das suas funções, a totalidade do seu dia-a-dia, a totalidade do cuidar dos seus doentes, das famílias dos doentes e de tantos outros. E é por isso, um bocadinho sobre isso que queria refletir. E queria refletir em três aspectos. Primeiro, sobre os desafios que o nosso sistema de saúde enfrenta e a razão pela qual a única forma que conseguiremos dar alguma resposta aos grandes desafios que enfrentamos é tentar focar mais no valor. E o valor, que é um conceito algo abstrato, mas tentar focarmos mais em intervenções de alto valor acrescentado, não apenas em produzir mais, em fazer mais consultas, em fazer mais tratamentos, mas pensarmos naquilo que realmente gera valor para o sistema de saúde. Depois, tentarmos perceber onde é que os enfermeiros entram nessa discussão do valor num sistema de saúde baseado no valor e, finalmente, tentamos perceber um bocadinho o que é que poderia ser, o que é que poderá vir a ser uma enfermagem mais baseada no valor face àquilo que é hoje. E, portanto, é um bocadinho esse o plano agora para os próximos 18 minutos, não é? A contar. Pronto. Eu sei que sou eu que estou entre esta apresentação e o vosso almoço e, portanto, é uma posição perigosa para eu estar. Portanto, eu prometo ser escrupuloso no cumprimento do tempo. Dar-vos nota de que em Portugal nós gastamos 11% do PIB, estamos mais ou menos em saúde, estamos basicamente alinhados com aquilo que é a média dos países desenvolvidos. Portanto, olhando para este gráfico, diríamos o nosso sistema de saúde está bem, nós gastamos mais ou menos o mesmo que os outros gastam e, portanto, não há um grande problema. Isso não é necessariamente verdade, porque quando nós olhamos para o crescimento dessa despesa, vemos este gráfico. Este gráfico não é da minha conta bancária, é do crescimento da despesa em saúde, que cresce de forma quase exponencial quando comparado àquilo que era em 1970. E a principal preocupação não é só o facto da linha azul clara estar a subir muito, mas é o facto de estar a subir muito acima da linha tracejada. A linha tracejada é o crescimento da economia. E por isso aquilo que nós vemos é que, ano após ano, a despesa em saúde tende a crescer mais do que aquilo que é o crescimento da nossa economia, o que cria uma pressão muito forte sobre a despesa em saúde. Mas, novamente, isto leva a uma série de preocupações sobre até que ponto é que o sistema de saúde é insustentável, até que ponto é que isto é o fim do SNS, etc. Mas isso não seria um grande problema se estivesse tudo bem no nosso sistema de saúde. Mas nós sabemos também que não está, que permanecem grandes barreiras de acesso da população que precisa de cuidados de saúde. Há muitas barreiras no acesso aos cuidados de saúde. Num sistema de saúde como um todo, mas permitam-me aqui focar-me nesta apresentação um bocadinho mais sobre o SNS em particular. Nós sabemos que temos muitos utentes sem médico de família atribuído, o número não tem estado a descer, antes pelo contrário, tem estado a subir. Já vamos perto de 1,5 milhão de utentes sem médico de família atribuído. É uma situação
complicada. Portanto, nós não conseguimos atribuir equipa de saúde familiar a todos os nossos utentes. Isto da parte do acesso real de eu conseguir uma consulta ou não. E de uma parte financeira, também temos um problema grave de acesso a cuidados de saúde. Nós temos um SNS público, gratuito e universal, e apesar disso, estamos no top dos países que mais exigem pagamentos diretos das próprias famílias no momento em que acedem a cuidados de saúde. Ou seja, do total da nossa despesa em saúde, em cada 100 euros em saúde que nós gastamos enquanto país, 30 euros são pagos diretamente pela população no momento em que acedem a cuidados de saúde. Não é quando acedem ao hospital e têm que pagar a taxa moderadora da urgência. Não é a taxa moderadora que mexe aqui a agulha. Estamos a falar aqui principalmente no acesso àquilo que forem cuidados de saúde fora do SNS, portanto, tudo aquilo que são os copagamentos que eu tenho que fazer se decidir ir a um privado, se tiver seguro de saúde. Se não tiver seguro de saúde, tenho que pagar o preço todo. Mas também, e principalmente, aquilo que são, por exemplo, os copagamentos associados aos medicamentos. Portanto, a despesa em farmácia é um peso muito grande na carteira das famílias portuguesas. E, portanto, gastamos mais ou menos o mesmo que os outros em saúde, sim, estamos a subir muito, a nossa despesa em saúde tem estado a subir muito, sim, mas permanecem problemas graves de acesso aos cuidados de saúde em Portugal. E esse é um desafio grande com o qual vamos ter que lidar. Historicamente, a forma que temos arranjado de lidar com esta crescente procura, crescente necessidade de cuidados de saúde, tem sido através de prestarmos mais e mais e mais cuidados de saúde, em termos de quantidade. E por isso o foco coloca-se muito em dizermos, e todos os anos quando sai o relatório da ACSS, aparecem notícias a dizer produção recorde no SNS, número máximo de cirurgias, nunca foram feitas tantas consultas. O foco está tanto no volume, e de facto nós vemos, o número de consultas vai subindo, o número de cirurgias vai subindo. Ali em 2020, imagina o que é que terá acontecido, não é? Mas basicamente a grande pergunta aqui é até que ponto é que este aumento de produção está a ser suficiente para dar resposta às reais necessidades das nossas pessoas que precisam de cuidados de saúde. Se calhar não está. E por isso a pergunta é se o nosso foco tem que estar tanto na questão do volume, de quantas consultas fazemos, ou não no valor. Qual é o verdadeiro valor dessas consultas, dessas cirurgias, dos tratamentos que nós fazemos, dos doentes que nós acompanhamos? E por isso o foco dos sistemas de saúde, isto não é uma realidade portuguesa, é uma realidade internacional, tem estado a transitar daquilo que é um foco muito ligado à produção para aquilo que é um foco mais ligado ao valor. E o grande problema aqui é que o conceito de valor não é fácil, e aqui estou só a falar do valor económico, e nem sequer o valor económico o conseguimos medir de forma fácil e de forma direta. E, portanto, nós temos um sistema de saúde com vários problemas. Eu aqui elenquei 5 desafios, certamente conseguiram identificar muitos mais desafios, mas deixem-me só partilhar convosco esta reflexão. Temos uma população muito envelhecida, sabemos isso, que requer cada vez mais, falámos há bocadinho do ser velhos, não é? Portanto, requerem, não é necessariamente mais cuidados, mas requerem outro tipo de cuidados, outro tipo de acompanhamento. Temos a questão do aumento das doenças crónicas, muito relacionado também com a questão do envelhecimento. Temos uma falta de profissionais de saúde. Em Portugal, sim, na Europa ainda mais, o que gera ainda mais concorrência pelos bons profissionais de saúde. E, portanto, se os enfermeiros portugueses forem mesmo os melhores do mundo, como diz o Presidente da República, isto vai gerar uma grande concorrência pelos profissionais portugueses. É um desafio ainda maior para o nosso sistema de saúde. E depois temos, por outro lado, a nossa economia é o que é, não vai crescer muito mais. Nós temos uma série de dificuldades de crescimento económico, o que significa que a parte da nossa economia que nós conseguimos libertar para o sistema de saúde também não vai poder aumentar eternamente ao ritmo que nós desejaríamos. E, finalmente, a conferência onde eu estive agora há pouco era precisamente sobre este último tema, o preço da inovação, o preço das tecnologias. Temos novos medicamentos cada vez mais caros, que colocam um grande desafio à sustentabilidade do sistema de saúde. Estávamos há pouco a discutir um novo medicamento nos Estados Unidos para o tratamento da hemofilia, 3,5 milhões de dólares a dose. Eu não tenho, não sei se aqui alguém tem, mas coloca um problema grande de como é que conseguimos financiar este tipo de inovações no sistema de saúde e isso, basicamente, não se resolve fazendo mais e mais e mais, resolve-se tentando fazer melhor e, portanto, focando em intervenções de alto valor acrescentado. E é nesta questão das intervenções de alto valor acrescentado que eu penso que os enfermeiros entram na equação. Nós sabemos, e nós não sou eu, portanto, existe evidência científica publicada, estabelecida, que demonstra que as intervenções dos enfermeiros são intervenções de alto valor acrescentado. Portanto, permite fazer muito com os poucos recursos que temos. E daí o foco da enfermagem ser fundamental, mais do que aquilo que tem sido historicamente ao longo dos últimos anos. Se olharmos para os números, novamente, há quem me diga que o Eduardo só fala de números e números, mas os números contam uma história. E o problema dos números é que os números podem contar histórias diferentes. Olhando para este gráfico, a história é, nós temos muito mais enfermeiros no SNS hoje do que tínhamos há uns anos atrás, portanto não há problema nenhum.
Os enfermeiros hoje estão certamente muito mais aliviados na sua carga de trabalho do que aquilo que estavam há uns anos atrás, porque temos muito mais enfermeiros no sistema de saúde. Quantos partilham essa opinião? Só eu? Nós sabemos que temos de facto mais enfermeiros no SNS, é um facto. Mas sabemos também que as necessidades do SNS têm estado a subir, a procura não é a mesma. E o facto de termos mais enfermeiros por si só não garante que estamos a aumentar a capacidade do próprio SNS. Já vamos falar disso em pouco. Em particular porque os enfermeiros não atuam sozinhos. Os enfermeiros são parte de equipas e, por exemplo, numa perspectiva muito redutora, ignorando os outros grupos profissionais que são igualmente relevantes, olhamos apenas para a questão dos médicos e dos enfermeiros. Em Portugal nós temos um desequilíbrio muito grande naquilo que é o equilíbrio entre estes dois grupos profissionais. Para nós temos, este gráfico representa o número de médicos que temos por 1000 habitantes, aqui no eixo horizontal, no eixo vertical o número de enfermeiros por 1000 habitantes. Somos o país da OCDE com mais médicos por 1000 habitantes. E sim, depois podemos discutir a forma como estes números são calculados, porque a Ordem dos Médicos não sabe bem quantos médicos aqui existem no ativo em Portugal. Pronto, sabem quantas licenças existem, mas há vários desses médicos que estão reformados, há um desses médicos que é Ministro da Saúde, e pronto, há uma série desses médicos que não estão na prática a prestar cuidados de saúde à população. Mas, independentemente disso, independentemente de potenciais subestimações que existam, Portugal está claramente muito acima daquilo que é um referencial internacional no número de médicos por 1000 habitantes. E está muito abaixo daquilo que é o mesmo referencial no número de enfermeiros por 1000 habitantes. O que significa que temos 1,5 enfermeiros por cada médico, quando o padrão europeu é pelo menos 3 enfermeiros por médico. Portanto, há aqui claramente um desvio face àquilo que seria a expectativa inicial. E agora permitam-me uma outra curiosidade. Eu não sei se partilham desta minha teoria. É meramente uma teoria. Eu, como académico, é o que eu faço. Invento teorias e depois tento prová-las. Desde 2011, há mais de uma década atrás, tivemos uma série de eventos que eu chamaria um choque em cadeia sobre aquilo que foram as pressões sobre os profissionais de saúde e enfermeiros em particular. Tivemos a questão da crise económica e financeira da Troika, em 2011, que colocou uma série de restrições àquilo que são os crescimentos das remunerações dos profissionais de saúde, a carga de trabalho dos profissionais de saúde, o horário de trabalho aumentou nessa altura das 35 para as 40 horas, etc, etc, etc. Portanto, criou-se aqui muita pressão. Depois tivemos a política de reversões, e a política de reversões tem uma questão que eu penso que muitas vezes não é falada, que é, quando passamos o horário das 40 para as 35 horas, se não reforçarmos o número de enfermeiros de forma suficiente, na prática é uma reversão, é um alívio, porque estamos a aliviar o número de horas de trabalho no papel, pelo menos, mas na prática pode estar a trazer uma pressão acrescida para aqueles que estão efetivamente no sistema de saúde. E numa análise recente que nós fizemos, fomos contar não quantos enfermeiros é que existem, não quantos médicos é que existem, mas quantas horas de trabalho é que nós temos no SNS. Portanto, basicamente multiplicar o número de médicos, o número de enfermeiros, o número de farmacêuticos, etc., pelo número de horas trabalhadas. Aquilo que vemos é que em 2015 tínhamos 74 milhões de horas, é muita hora. Tivemos depois um efeito de a redução do horário de trabalho, portanto, na prática reduz aqui 9 milhões de horas. Tivemos novas contratações, o tal aumento do número de enfermeiros em 7 milhões de horas, mas no final, em 2018, tínhamos menos horas trabalhadas do que em 2015. Ou seja, é verdade que temos mais enfermeiros em 2018 do que em 2015, mas não temos mais horas trabalhadas, antes pelo contrário. O que significa que a pressão para os enfermeiros que ali estão em 2018 aumentou. Pelo menos que eu saiba, não houve menos doentes em 2018 a entrar no sistema de saúde do que em 2015, antes pelo contrário. E como se isso tudo não bastasse, depois em 2020 veio uma pandemia. Pronto, eu não me vou arriscar a falar sobre o impacto da pandemia no vosso dia-a-dia, via, a partir da televisão, aquilo que parecia, pelo menos, uma realidade altamente arrepiante. E temos uma questão financeira também. Eu sei que, e novamente, o valor dos enfermeiros transcende a dimensão financeira, mas a dimensão financeira é relevante. Não é? Ao fim do mês, é a dimensão financeira que me permite pagar as contas ou não pagar as contas, meter o filho na creche ou não meter o filho na creche, etc, etc, etc. E quando olhamos para a questão financeira, as notícias também não são muito positivas. Esta valorização dos enfermeiros também não parece ser muito positiva. O que nós temos aqui é o número de vezes que, a linha azul escura, o número de vezes que o salário dos enfermeiros é superior ao salário mínimo. Utilizamos aqui o salário mínimo meramente como uma referência comparativa. E como podem ver, a tendência é ligeiramente crescente. A competitividade da enfermagem em relação a outras profissões não está a aumentar. E se olhamos agora aqui sim para o salário médio, isto é o salário em termos reais, portanto descontando para a evolução dos preços, descontando para a inflação. Aquilo que vemos é que o salário dos enfermeiros tem evoluído abaixo daquilo que é a evolução do salário médio nacional.
E em particular em 2022, com a questão da subida rápida da inflação que tivemos de facto uma quebra muito substancial. E portanto coloca-se aqui uma pergunta que é: quão competitiva é que é a profissão de enfermagem, do ponto de vista meramente financeiro, em relação a outras profissões? E arrisco-me a acrescentar aqui uma pergunta em virtude dos desenvolvimentos das últimas semanas. E quão competitiva é que é em relação a outros grupos profissionais? Estamos a discutir agora, por exemplo, a negociação dos salários dos médicos, o aumento do salário para quem passa para os USFs e a questão da dedicação plena. Estamos a criar desvios ainda maiores entre grupos profissionais distintos, mas que prestam cuidados em conjunto. E isso é algo que também tem que ser ponderado. A minha expectativa, enquanto otimista, é que seguir-se-á uma renegociação por parte dos enfermeiros. Mas digam-me vocês. E há vários outros sinais de que esta valorização pode não estar a ser totalmente sentida. Eu não vou entrar em detalhe, mas temos a questão da imigração. Todos nós saberão melhor do que eu quantos colegas vossos terminaram o curso e seguiram para o Reino Unido ou para outros destinos. Temos a questão do burnout, portanto, a carga de trabalho, a pressão acumulada que se traduz depois num problema de burnout e problemas de saúde mental, etc. Isto é, por exemplo, um sinal que reforçar o número de enfermeiros não basta, porque não resolveu o problema de burnout. E depois temos uma insatisfação generalizada naquilo que são o dia-a-dia da profissão de enfermagem, que se traduz em greves, que se traduz em manifestações, e que tudo isto são pequenos grandes sinais de que as coisas não estão bem e que essa valorização de que falamos, de que os enfermeiros portugueses são os melhores do mundo, nem sempre acaba por ser sentida por quem está de facto no terreno enquanto enfermeiros no dia-a-dia. Então o que é que podemos fazer? Acho que estou mais ou menos a cumprir o tempo. 5 minutos, é mais do que suficiente. Eu já nasci numa altura em que as fotografias já não eram a preto e branco, mas é muito interessante pensar no que é o conceito de enfermagem há 50 anos atrás e pensar naquilo que é o conceito de enfermagem hoje. Estamos a falar de profissões completamente diferentes. Estamos a falar de profissionais completamente diferentes, com capacidades completamente diferentes. E, portanto, a pergunta é até que ponto é que nós estamos, de facto, a conseguir incorporar essas diferenças de tecnologia, de formação, de capacitação que foram observadas ao longo do tempo. Um pormenor interessante, eu não sei porquê, mas a enfermeira que está aqui do lado direito tem um cão na mão, achei engraçado para a fotografia. Focarmos em intervenções de alto valor acrescentado pode significar, e há alguma evidência internacional que assim o demonstra, uma maior colaboração entre grupos profissionais diferentes. A lógica de trabalho em equipa que estávamos a falar, que os enfermeiros não trabalham sozinhos, que os enfermeiros não servem apenas para vou executar, vou fazer, já não me lembro do outro verbo que utilizou, mas precisamente esta ideia de que a enfermagem por si só tem valor e a enfermagem em equipa e em trabalho conjunto com outros grupos profissionais tem também valor. E há várias experiências internacionais de práticas diferentes na forma como a enfermagem é realizada. Eu não vou dar exemplos aqui para não perdermos muito tempo, mas temos a prescrição de medicamentos por parte de enfermeiros na Holanda, temos a questão dos partos na maior parte dos países do mundo, monitorização de idosos nos Estados Unidos. Há várias experiências estudadas cientificamente para tentar perceber até que ponto é que os enfermeiros podem fazer tarefas diferentes daquilo que seja o seu core e até que ponto é que essas tarefas se traduzem em valor acrescentado para o sistema de saúde ou não. Eu não resisto em trazer sempre este gráfico, agora já está um bocadinho desatualizado. Este gráfico vem da tese de doutoramento da professora Marta Temido, que certamente já deverão ter ouvido falar. Neste gráfico, a tese de doutoramento da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, era sobre a possibilidade de partilha de competências entre grupos profissionais, enfermeiros, médicos, etc. E foi feito um inquérito a gestores dos ACES para tentar perceber até que ponto é que existe potencial para melhor aproveitar o trabalho dos enfermeiros. E, de facto, 85% desses gestores consideram que algumas das tarefas que neste momento são feitas por médicos dentro dos cuidados de saúde primários deveriam ou poderiam ser feitas por enfermeiros. Demonstra que existe este potencial. E, internacionalmente, se não acreditarem na doutora Marta Temido, a OCDE diz a mesma coisa. Mas a partilha de competências não é um processo fácil. Nós sabemos que esta ideia de trabalharmos em equipa ou de sairmos da nossa zona de conforto não é nada fácil. E há resistência por parte, muitas vezes, de outros grupos profissionais. Isto é apenas um exemplo. A Ordem dos Enfermeiros defende já há algum tempo a questão dos centros de parto normal. E agora tivemos a norma da DGS, que não introduz os centros de parto normal. Aquilo que vem dizer é apenas que os partos de baixo risco devem ser realizados por enfermeiros. E tivemos a Ordem dos Médicos que não se sente confortável com essa questão. Portanto, há aqui claramente
dificuldades, muitas vezes são dificuldades de colaboração entre diferentes grupos profissionais. Mas também temos isto ao contrário, ou seja, por exemplo, agora muito recentemente tivemos a questão dos farmacêuticos que vão poder administrar as vacinas do Covid-19. E sabemos que há receios fundados sobre até que ponto é que os farmacêuticos estão capacitados para fazer isto. Portanto, estas barreiras entre grupos profissionais diferentes existem. Temos é que trabalhar sobre essas barreiras. E, portanto, temos que, primeiro, tentar perceber um bocadinho, do ponto de vista legal, o que é possível fazer. Se do ponto de vista formativo, se estas pessoas estão capacitadas para fazer aquilo que se propõem fazer. E depois precisamos de conseguir acompanhar e medir. Nós não podemos simplesmente querer mudar a forma como o sistema de saúde trabalha, como os profissionais de saúde trabalham, sem medir aquilo que são os impactos dessas alterações. Porque é medindo que conseguimos avaliar, percebemos o que é que corre bem, o que é que corre menos bem e fazemos as alterações que são necessárias. E, obviamente, temos que repensar as carreiras, temos que repensar a valorização se quisermos que se façam coisas diferentes daquilo que se faz hoje em dia. Não é? Não posso simplesmente achar que toda a gente vai fazer mais do que aquilo que faz hoje e, ao fim do mês, acabam por levar para casa aquilo que levam hoje. Terminando, só para deixar algumas reflexões. Até que ponto é que a reforma do SNS que temos estado a discutir, há muitas alterações em curso hoje em dia no SNS, as unidades locais de saúde, os centros de responsabilidade integrados, a generalização das USFs, etc. Até que ponto é que isto pode ser uma oportunidade para a enfermagem? Não sei. Copo meio cheio, copo meio vazio. Não sei, mas deixo para reflexão. Estamos num momento de grande alteração do nosso Serviço Nacional de Saúde. Não me vou arriscar a dizer se é uma alteração positiva ou se é uma alteração negativa, mas em momentos de alteração são normalmente os momentos para marcação de posição e de pensar diferente e tentar fazer diferente e de lançar novas experiências. E creio que este é o meu último slide. Só dar-vos nota de que estamos neste contexto em que temos cada vez mais necessidades e vamos continuar a ter cada vez mais necessidades na nossa população. E temos, por outro lado, recursos que são limitados e que não vão deixar de ser limitados. E, portanto, vamos ter sempre esta tensão permanente entre eu quero fazer mais, mas não me dão dinheiro para fazer mais. E, portanto, a única solução que nós temos, e não é uma solução perfeita, é tentarmos focar-nos menos em quanto é que fazemos e tentar focar um bocadinho mais sobre o valor daquilo que fazemos. E eu acredito que os enfermeiros dentro do sistema de saúde em Portugal podem ter um papel mais ativo, ainda mais central do que aquele que já têm, para ter intervenções de alto valor acrescentado que permitam contribuir para a melhoria do acesso à população, que na prática é para isso que trabalham todos os dias, não é? Para que as pessoas tenham os cuidados de saúde que necessitam. E, portanto, deixar algumas perguntas apenas para reflexão. Estes modelos de pay for performance, que é o que temos estado agora a falar nos CRIs ou nas USFs, até que ponto é que os enfermeiros podem fazer parte deste tipo de sistemas ou não? Até que ponto é que estes sistemas estão alinhados àquilo que são as necessidades da enfermagem? Não estão muito bem definidos nesse sentido neste momento, em particular nas USFs. Até que ponto é que conseguimos ter uma utilização mais intensiva da enfermagem nos cuidados de saúde primários, para evitar que as pessoas cheguem ao hospital, tentar retirar os doentes do hospital. Isso é uma intervenção de alto valor acrescentado. Até que ponto é que conseguimos aproveitar mais as especialidades de enfermagem que temos hoje? Até que ponto é que essas especialidades de enfermagem não se assemelham um bocadinho aos Advanced Nurse Practitioner que temos lá fora? E, portanto, há algumas reflexões que temos aqui, há alguns instrumentos que a enfermagem já tem, e portanto agora a grande pergunta é até que ponto é que, neste momento de alteração do nosso sistema de saúde, vamos conseguir marcar essa diferença, marcar essa posição, e se estaremos preparados, como diz a pergunta que faz parte aqui do mote. A afirmação, estaremos preparados, mas eu faço a pergunta, estaremos preparados para que os enfermeiros tenham um papel mais central no sistema de saúde do que aquele que têm tido até agora? Eu acredito que sim, mas é preciso darmos passos nesse sentido. E, portanto, agradecer a vossa atenção. Peço desculpa novamente pelo meu atraso, mas muito obrigado.